Então, gente, voltei para contar, né, sobre a minha experiência na cirurgia. Né? Eu não sei se vocês iriam querer saber, mas acho que precisava dessa complementariedade para fechar essa sequência de vídeos que eu venho gravando. Eu troquei a blusa para não ficar tão igual esses vídeos, né? Então, vê só, né? Então, eu chego no hospital ali em Recife para ser operada, depois do pré-operatório. E ali eu chego na madrugada do dia da cirurgia, faço todo aquele processo de asepsia que eles pedem para fazer, vestir aquela roupinha cirúrgica e fiquei ali aguardando. Né? Inicialmente, o anestesista veio, né, para me ver, tal, perguntar como é que eu estava, tudo mais. Foi muito gentil também. Logo depois veio o Dr. Mauro para me ver, saber também como é que eu estava, se estava tudo bem para a cirurgia. E aí, logo em seguida, eu acredito que umas 6h30 da manhã, 6h40, eu já entrei para o bloco cirúrgico. E assim, uma coisa que eu pedi muito, né, para o médico foi que eu não visse, não queria ver o procedimento. E também tinha um receio em relação aos pontos, a tirar pontos. Enfim, que isso aí eu acredito que foi algo também, um ponto a mais para esse profissional que me acolheu, que ele ouviu o que eu pedi e atendeu ao meu pedido nessa forma. Então, isso aí para mim é fundamental em um profissional médico que atende a gente. Então, gente, eu cheguei ali, né, os profissionais muito gentis, eu ali já deitada na cama de cirurgia, naquela maca, conversando, e aí até perguntaram da minha profissão e tudo mais. Então, o anestesista deu uma anestesia no meu braço e aí eu apaguei. Não escutei mais nada, não vi mais nada. Quando eu vim retornar, eu já estava no pós-cirúrgico, né? Mas assim, aquela sensação de acordar e apagar, acordar e apagar. Tinha um equipamento medindo a minha pressão de instante em instante, né? Tinha outra aqui na veia. Enfim, eu estava com alguns cobertores térmicos para manter a temperatura corporal. E aí, quando eu estabilizei, eles me levaram para o quarto, né? Eu tinha 2 dias ali naquele hospital. E assim, fisicamente, o que eu sentia, né? Meu abdômen aqui na parte lateral, muito dolorido, extremamente dolorido, por conta do procedimento mesmo, então doía muito. Inicialmente eu não sentia meus membros inferiores, aos pouquinhos foi voltando, e o médico recomendou o quê? Na hora da visita? Que quando eu conseguisse, eu levantasse e andasse um pouquinho por conta dos gases. Mas assim, essa parte eu não tive praticamente, né? Essa parte dos gases foi muito tranquilo para mim. A questão mesmo era a dor de conseguir me levantar. Né? Agora já era uma nova experiência com o meu corpo. Então, esse ter que lidar, né? Esse fato de ter que lidar com um novo corpo também é algo novo para mim, né? E foi naquela ocasião também. A cirurgia em si correu tranquilamente, foi um sucesso, o mioma foi retirado completamente e o meu útero foi preservado. Então assim, ó, primeiramente, graças a Deus, e depois os médicos que participaram dessa operação. Então, de consequências só teve isso, né? Assim, maravilhoso poder passar a mão na barriga e não sentir aquele caroço enorme. Mas aí eu tive que lidar com todas as consequências do pós-cirúrgico. Cheguei a ter náuseas por conta da anestesia, que o corpo ainda leva uns dias até se afastar, né, do efeito anestésico. Cheguei a vomitar lá no hospital, por conta que acho que o fato de eu ter me levantado me causou náuseas e isso foi muito doloroso, né, ter vomitado com todos aqueles pontos, todo o abdômen dolorido, enfim. Mas voltei, né, a estadia no hospital, fora essas situações, foi muito boa, fui muito bem acolhida, né, os profissionais da hotelaria, os profissionais que serviam a comida, iam perguntar, mostrar o cardápio e assim, maravilhoso essa parte. Né, voltando para casa, 6 horas de viagem até minha cidade natal, né, quando chego ali, corpo muito cansado. Eu tive outra experiência de vomitar novamente, então assim, foi um processo, nesses primeiros 5 dias, eu digo que os primeiros 5 dias pós-operatório são os piores, a gente fica muito debilitado, né, principalmente, eu pelo menos fiquei nessa questão do enjoo, tive que ficar tomando Dramin de hora em hora, né,
naquela sequenciazinha, como um tratamento mesmo, porque eu não consegui me alimentar. Depois dos 5 dias, o corpo vai se restabelecendo mais, então você consegue já fazer alguns movimentos com mais autonomia. Mas essa questão da autonomia é algo que se perde muito, porque você fica dependente, né, para fazer tudo mesmo, é que a gente não consegue ter uma mobilidade bacana. Então, inicialmente, isso pesou muito para mim, que sempre fui acostumada, né, há muito tempo já ter uma independência maior na minha vida, inclusive moro sozinha e tudo mais. Então, isso foi muito forte emocionalmente para mim, me ver dependente para tudo. Mas aí, gente, em questão física, essa mobilidade, ela vai melhorando e quando chegar ali nos seus 15 dias de cirurgia, você já está bem mais independente para fazer as coisas. Eu não precisei tomar medicação, eu tomei durante os 5 dias e depois parei, não tomei mais medicação nenhuma. Segui com alimentação com muitos nutrientes, alimentação saudável, bebendo bastante água para ajudar o corpo a cicatrizar. A minha cicatriz, né, mais ou menos assim, de um palmo, a minha mão é pequena, então mais ou menos desse tamanho, ficou assim bem cicatrizadozinho. Eu só passava álcool, né, depois do banho, e os pontos eles se dissolveram na água, não foi necessário tirar, era um tipo de ponto assim. E aí, a partir dos 15 dias pra frente, a gente já se sente bem melhor, já consegue fazer muita coisa, porém eu tive muito cuidado para não magoar a cirurgia, não causar nenhum tipo de trauma no abdômen. Aos 30 e poucos dias eu retornei ao médico, estava tudo bem, né? E aí peguei mais alguns dias de atestado, né, para poder me recuperar bem, porque eu pensava que com 30 dias já estaria muito bem, obrigada, mas no meu caso não, né? E aí precisei de mais alguns dias, né? Agora, nesse momento, eu já tô com 60 e poucos dias, tem uns 15 dias que eu retornei ao meu trabalho, e assim, esse pós-operatório de 60 dias, como é a pessoa voltando à rotina de trabalho? Gente, é desafiador, porque você já consegue fazer quase tudo, sabe? Quase tudo, mas abaixar é mais complicado, você não consegue abaixar muito porque sua barriga dói, dá como se fossem uns beliscões, pegar peso também ainda não é possível, e andar longas distâncias, como eu ando para ir para o trabalho, para ir e voltar, passar por dentro de buracos, assim, no carro, isso tudo causa desconfortos. Ao final do dia eu tenho sentido um cansaço físico muito grande, que eu não sentia antes, fazendo essas atividades comuns. E a barriga muito inchada e dolorida na pele mesmo, você passa a mão e tá dolorida. Então hoje, o meu momento atual é esse, sabe? Então é um processo que requer muita paciência com você mesmo, com seu corpo, de esperar tudo ir para o seu lugarzinho e tudo se recompor, né? Então isso tem sido um aprendizado muito grande, né? E ter paciência também com as pessoas que estão à nossa volta, porque assim, nem todo mundo entende. Existe muito um processo de comparação de experiências. Fulano fez e com tais dias já estava assim, já era para você estar assim, não faça isso, faça aquilo, enfim. Existe todo esse entorno à volta que pode também ser um agente estressor diante da experiência que você já vem vivendo internamente, consigo mesmo, com o seu corpo, enfim. E aí é necessário um fortalecimento eu digo assim, das emoções, psicológico muito grande também, né? Mas é isso, gente. Fora todas essas questões, né, que vem acontecendo, poder hoje não estar mais com essa condição de saúde é muito, muito gratificante. E eu sei que com o passar dos dias eu vou voltar à minha rotina normal, né, de fazer meus exercícios, conseguir fazer as coisas. Mas queria falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência. Realmente é algo que mexe com a gente por dentro, por fora, na mente, né? Que é preciso que a gente aprenda a se respeitar muito. Essa prática do autocuidado, do autorrespeito é algo que é fundamental durante essa vivência, não somente da miomectomia, mas de qualquer outro procedimento cirúrgico ou de saúde que você venha a vivenciar, enfim.
Quem está de fora, eu recomendo que tenha muita paciência, tenha muita empatia. Antes de dar uma opinião, melhor do que dar uma opinião é perguntar ao outro como é que ele está, como ele gostaria de ser tratado. Estando nesse lugar da pessoa que foi cirurgiada, hoje eu posso saber que realmente vale muito mais a pena, é muito mais legal essa postura de quem está ao nosso redor. Mas enfim, gente, essa foi a minha experiência, ainda estou me recuperando, mas agora já estou bem melhor e quero voltar aqui para o canal, quero voltar ali também para o Instagram, produzir conteúdo para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda em relação a esse assunto, pode perguntar, que se eu souber responder com base no que eu vivi, eu também posso estar comentando. E eu gravei esse vídeo porque durante o meu processo de espera, né, de todo esse percurso, eu procurava saber a opinião das pessoas de como é que tinha sido, de como é que estava agora, e eu achava muito legal assistir. Então, espero que os meus também possam ser uma alavanca aí, uma ajuda para quem está nesse processo de espera. E eu espero que você encontre um profissional experiente, um profissional humano para atender, para acolher a sua demanda, né? E que o teu contexto também possam ter, nesse teu contexto, ao redor de você, possam ter pessoas que te acolham também, te ajudem. Então é isso, gente. Um beijo enorme para vocês. A gente ainda vai se ver por aqui, agora trazendo outros conteúdos de psicologia. Então, não esquece de curtir os vídeos, compartilhar e nos vemos em breve. Tchau!